tudo bom? Você tá feliz? Eu sou Majuca Sônia e hoje eu vim aqui conversar com você sobre a semelhança que você tem com o Naruto, com o Gaara e com a Hinata. Mas, não só a semelhança, mas o que você pode fazer com isso e o quanto isso pode transformar a forma que você enxerga a sua vida. Beleza? Então vamos lá. Me acompanhe. Já que você se interessou pelo assunto e está aqui assistindo, já se inscreve no canal, assina o badalinho ali para você receber todas as notificações de vídeos novos e tudo mais e deixa teu like, tá bom? Se você tá aqui e você não conhece esses personagens, eu vou te dar uma rápida embasada aqui para você entender e não ficar perdido e mesmo assim aproveitar todo o conteúdo que eu tenho para te dar aqui. Se você é pai desses adolescentes ou dessas crianças que assistem o Naruto e tá meio perdido também, fica aqui, porque o que eu tenho para falar com eles pode ser muito útil para você também. E se você é o adolescente, é a criança que tá assistindo e o que essa louca tem aqui pra falar comigo, chama teu pai, pode ser que o negócio fique interessante, assiste, depois manda pra ele. Vamos lá! Pra quem não conhece, o Naruto, ele é um rapaz que sempre quis ser Hokage. Hokage é tipo o presidente do país dele. Vou trabalhar aqui com uma linguagem bem leiga para que todo mundo possa entender. O Gaara é um rapaz que é bem revoltado. Ele é bem revoltado, mas eu não vou explicar tintim por tintim da história deles agora, porque é o que eu quero entrar para trabalhar com você o tema principal aqui, tá? Por fim, nós temos a Hinata. A Hinata, ela é uma menina doce, meiga, tímida que só e que é uma das representantes de uma das famílias mais importantes desse país. E o que eles têm de semelhança, né? Porque quem assiste o desenho pode não perceber, mas eu, como psicóloga, como treinadora de jovens em relação à liderança, eu como analista de perfil comportamental, como terapeuta de famílias e orientadora parental, meu olhar é um pouco diferente. Então eu vi muita semelhança entre esses três personagens e eu tenho certeza que essa semelhança você deve ter também. Principalmente se você se identifica de alguma forma, em algum nível, com esses personagens. Primeira coisa, são três personagens que vivem o sentimento de rejeição. Rejeição. Pois bem, por quê? Vamos lá, vamos olhar primeiro pro Naruto. Você lembra do primeiro episódio de Naruto? Aquele episódio me ganhou e me perdeu ao mesmo tempo, porque quando eu assisti a primeira vez, eu levei umas 2 semanas pra tomar coragem pra assistir o resto, porque matou meu coração. Eu fiquei assim, ai, tadinho dele. Pois é, o Naruto, ele foi uma criança que cresceu rejeitada. Ele foi rejeitado porque olhavam pra ele e viam um monstro. Olhavam pra ele e viam um monstro. Quantos de nós, quantos de vocês ou o quanto você já não se sentiu dessa forma? Nossa, garoto, que garoto destrambelhado, tudo que você toca você quebra. Você já ouviu esse tipo de coisa? Sai daqui, sai daqui. Se você mexer, você só vai estragar. Já ouviu esse tipo de coisa? Às vezes a gente se sente rejeitado por conta dessas palavras. E isso impacta na nossa forma de reagir ao mundo. Como que o Naruto reagia a essa rejeição, a essas palavras de destruidor? Você bem lembra,
Tenho certeza que se você assistiu Naruto, você lembra. E se você não assistiu, eu vou explicar. O Naruto reagiu a tudo isso de uma forma muito específica. Ele meio que virou aquela criança revoltada, sabe? Ele subia nos lugares, ele pichava os monumentos, ele estragava as coisas na cidade. Ele fazia esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele estava, de alguma forma, querendo se posicionar naquela comunidade. Assim como nós, assim como você em algum momento já pode ter feito. Eu tive insight aqui nesse momento, mas que vai ficar para um outro vídeo ou para os meus stories e depois eu conto para você. Bom, como que a gente vive isso? Como que a gente age como Naruto agia? A gente pode se lembrar dos nossos pais falando: não pega no colo não dá guarita pra essa criança não, porque tá fazendo isso só pra chamar atenção. Ou aquelas broncas, e o que é? Nunca faz isso, agora tá fazendo pra quê? Quer chamar atenção? Tá fazendo coisa errada pra chamar atenção? Sim. Muitas vezes a criança, ela tende a agir de forma negativa para receber qualquer atenção dos pais. Então, se você é pai e você tá assistindo isso, fica atento. Porque se o seu filho tá pedindo para você qualquer atenção, significa que você não tá dando uma atenção específica para ele. E isso não é saudável. Mas teve uma coisa que transformou a vida do Naruto. Que ele não virou um delinquente juvenil, né? Ele não entrou um Shippuden louco, pichando tudo. Não, ele não fez isso. O que foi que mudou a vida dele? Desde essa tenra infância do Naruto, quando ele ficava no balanço sozinho, ele teve uma pessoa que olhou pra ele de uma forma diferente. Ele teve um professor, um sensei, que olhou pra ele como uma criança e não como um monstro, que foi o Iruka Sensei. Ele foi um personagem que cuidou, que amou, que pagava o lanche pro Naruto, que realmente acolheu essa criança nos momentos que ele precisou. Isso a gente vê do primeiro episódio. Então, pai, se seu filho assiste Naruto, assiste pelo menos o primeiro episódio, que a sua mente já vai fazer vai expandir bastante. Ok, o Naruto teve essa uma pessoa que transformou a vida dele, mas Maju, você falou que era rejeição. Então, o Naruto ele foi rejeitado. E porque ele foi amado por uma pessoa, ele não manteve atitudes, ele não manteve comportamentos que seriam considerados comportamentos mal adaptados, vamos dizer assim, né? Comportamentos de violência, continuar aquilo que ele já estava fazendo, que era arrumar briga, pichar coisa, destruir coisa, né? Bom, o segundo personagem que eu falei pra vocês foi o Gaara. O Gaara, ele é um personagem que a história dele é muito intensa. E quantas crianças não vivem esse tipo de situação hoje em dia? Vou contar pra você um pouquinho da história do Gaara. O Gaara, assim como o Naruto, também era visto como alguém que tem um monstro dentro de si. De fato, no anime, ele tem um monstro dentro de si, né? Mas se a gente trouxer pra nossa realidade, é assim como foi com o Naruto. É aquela criança que todo mundo chama de destruidor, é aquela criança que fez a mãe morrer no parto, né? Quantos filmes a gente tem com essa temática, né? É aquela criança que tem um comportamento mais de um temperamento da raiva, então ao invés dele embotar e se entristecer e ficar quietinho no canto dele, ele expande, fica com raiva e joga pra fora e aí acaba quebrando tudo, né? O Gaara, ele era, assim como o Naruto, ele era uma criança de temperamento mais expansivo, ele era uma criança do temperamento da raiva, vamos dizer assim. Que a primeira emoção que sente quando alguma coisa dá errado é de raiva, é mais explosivo, é mais expansivo. Então, só para explicar para você.
Então ele vinha também sofrendo esse preconceito, sofrendo essa rejeição de toda a comunidade, mas não só da comunidade, mas principalmente da família dele. Ele sim, também foi de alguma forma responsável pela morte da mãe. O Gaara, ele teve uma parcela de culpa aí depois do nascimento dele com a morte da mãe dele. O pai dele estabeleceu que ele seria o portador deste monstro, ou seja, o próprio pai colocou ele, e todo mundo sabia, colocou ele como essa criança a ser rejeitada pelo resto da comunidade. E ele também teve uma pessoa que demonstrava amor por ele. Só que aí vem o nosso alerta de spoiler, porque a história do Naruto, eu não dei spoiler, mas na do Gaara, quando eu descobri isso, meu coração se partiu. O que acontecia? A única pessoa que dedicava algum carinho ao Gaara era o tio dele. Era a única pessoa que ele tinha a quem recorrer, que dava carinho, que dava um abraço. Porém, num dia, ele sofreu uma tentativa de assassinato, justamente por ter esse monstro dentro de si. E quem era a mão que estava indo matar ele? Justamente o tio. E aí, trazendo para nossa realidade, eu vou sempre fazer isso com você, olhar para os filmes, olhar para as séries, olhar para os desenhos e trazer para nossa realidade. Quantas vezes você já não se sentiu dessa forma, traído? Você permitir alguém entrar nas suas emoções e no final você se sentir traído por essa pessoa. Foi assim que o Gaara se sentiu. E naquele momento que a única pessoa que dava amor a ele se virou contra ele, ele se sentiu ainda mais um monstro. E aí ele assumiu essa face de monstro. E ele passou a ter dentro dele a certeza de que ele era esse monstro, que ele nasceu para matar apenas. Porque é isso que monstros fazem, destroem e matam. Ok, então Naruto, Gaara, quem assiste entendeu aí a semelhança, mas deve estar pensando por que a Hinata também tá aqui nesse bololô de rejeição. Gente, é bem óbvio, né? A Hinata pode não ser uma criança, pode não ser uma pessoa de um temperamento da raiva, porque ela embota as emoções, ela se cala, ela fica só, né, com aquela vozinha baixinha, toda vermelhinha, quando não desmaia. Então ela não é uma pessoa que expande, que explode, que fica com raiva. Não, ela é uma pessoa da tristeza. Ela é uma pessoa que se fragiliza, mas que também sofreu rejeição. Então eu tô trazendo pra você duas formas diferentes de reação à rejeição. Mas ambas as pessoas, ambos os temperamentos têm determinadas ações que são super semelhantes e eu ainda vou chegar lá, segura. Hinata, vamos lá na Hinata. A Hinata, ela foi rejeitada pelo pai. Isso aí, sem sombra de dúvidas, a gente tem certeza que foi isso que aconteceu. O pai dela fazia muita comparação entre ela e a irmã mais nova. E a irmã mais nova, nossa, como você é incrível, maravilhosa, tão novinha e já, sim, incrível. Garota, Hinata, você é um lixo. Até hoje não conseguiu fazer uma coisa simples como essa, né? E a gente ouve muito isso. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de coisa dos seus pais ou algo semelhante. Ou de um professor. Enfim, a gente já ouviu isso. A gente já passou por situações como essas. E a Hinata reagiu a isso embotando as emoções dela, porque é assim a forma dela reagir. Mas ela também foi uma pessoa que foi rejeitada, que viveu a rejeição. Ela não expandiu, não ficou revoltada e saiu pichando e destruindo tudo, como o Naruto, ou não saiu por aí querendo matar todo mundo, como o Gaara. Ela reagiu de forma diferente. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a pessoa que tem um temperamento mais parecido com a Hinata, de
embotar as emoções é uma pessoa que mais facilmente vai caminhar para uma depressão, que vai caminhar para uma ideação suicida. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vou repetir para ficar bem enfático. Isso é muito perigoso. Um pode se acabar nas drogas. O outro pode se acabar com a tesoura da cozinha. Então, a rejeição, quando levada a grandes alturas, quando os sentimentos não são trabalhados, isso pode levar à morte de um jeito ou de outro. Ou, no mínimo, uma morte emocional. Isso tem solução. Isso é maravilhoso. Saber que isso tem solução é maravilhoso. Vamos lá. A Renata, ela não foi por esse caminho, ela se recuperou, ela encontrou forças e no final fez a sua própria família e passou a ser vista com orgulho pelos pais. Por quê? Porque ela também teve uma pessoa na vida dela que confiou, que apoiou. Quem foi? Foi o próprio Naruto. Olha que coisa incrível essa sacada que eu tenho pra te trazer. Porque uma pessoa amou o Naruto, ele foi capaz de amar, de expressar amor pra outra pessoa. E, de certa forma, salvou a vida dela. Ele torceu por ela, ele confiava nela, na força que ela tinha, ele torceu pra ela, né, no exame. E foi ótimo, aquilo deu forças realmente pra ela. Ele estimulou, sendo inspiração pra ela. Então olha que coisa fantástica. Quando você expressa amor pra uma pessoa, você pode estar criando uma onda de poder, de cura emocional para várias pessoas. E se a gente for observar, o Naruto tem um grande poder. O maior dos jutsus do Naruto é o discurso no jutsu. Todo mundo fala disso. Quando eu conheci o Naruto, o meu irmão falava muito isso pra mim. Não, o Naruto ganha todo mundo no discurso no jutsu. E é isso, é aquele poder que o Naruto tem de falar: oh, pera, eu sofri isso também, mas eu venci. Eu tive carinho, eu tive amor e eu posso te dar isso. Eu confio em você. E ele é muito enfático na hora de dizer: eu sei que você também pode. Vem comigo, eu não vou desistir de você. Ele expressa tanto amor quando ele fala: eu não vou desistir de você, que esse amor dele constrange os outros e as pessoas ficam: caraca, velho, esse moleque tá botando tanta fé em mim que tá bom, né? Então, tá bom, eu vou na tua. Ele consegue realmente convencer através da fala dele, através da expressão dele de carinho, de amor. Isso pra mim eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem naquele seriado. Se uma pessoa expressa amor, ele tem o poder de curar. Vamos lá. O Iruka Sensei, ele expressou amor e cuidado pelo Naruto. Ele não rejeitou o Naruto. E o Naruto, ele pôde salvar tanto Gaara quanto a Hinata. Então, na verdade, esse vídeo é sobre o poder do Iruka Sensei. Porque ele gerou uma onda de salvação, uma onda de, sei lá, de carinho, de amor, uma onda anti-rejeição por todo o desenho animado, por todo o anime, ele fez isso. Se não tivesse o Iruka Sensei lá no início demonstrado afeto a uma criança, todo mundo ninja teria ido por qualquer outro lado. Pais, se vocês estão assistindo isso, eu te convido de verdade a refletir sobre a forma que você tem expressado carinho pela tua criança. Adolescente, criança, não sei quem tá assistindo, jovem, otakus. Se você se sente rejeitado, eu tenho uma coisa pra falar pra você.
O rejeitado, ele não tá amarrado a nada nem a ninguém. Ele não precisa ficar provando nada pra ninguém. Então ele é livre. O Naruto, ele foi livre pra lutar por ele mesmo, não importava. Tá todo mundo falando pra ele que ele nunca seria um Hokage. E ele se prendeu a isso? Ele se amarrou a essas palavras, a essas pessoas? Não, ele não se amarrou a isso. Sabe por quê? Porque o rejeitado é livre. O rejeitado é livre. Então entenda, se você se sente rejeitado pela sua família, pelas pessoas ao seu redor, pela tua escola, não importa. O rejeitado é livre, você não tem que provar nada pra eles. Basta você buscar os teus sonhos, as tuas crenças. Então se fortaleça emocionalmente, fortaleça as tuas crenças, porque você é livre para alcançar e para fazer o que você quiser. Tá bom? E outra coisa, a partir do momento que você consegue viver essa liberdade que a rejeição te dá, você tem o poder lá do Iruka Sensei. Você passa a ter aquele jutsu especial do Iruka Sensei e pode conseguir, ampliar essa salvação, esse carinho, essa liberdade para outras pessoas. Tá bom? Então, se você se sente semelhante a Hinata, ao Gaara ou ao Naruto, você se sente rejeitado. Mas a rejeição pode ser a porta que você precisa para se libertar de qualquer amarra e viver o teu sonho, viver a tua vida, porque o rejeitado é livre. Tá bom? Em outro vídeo eu vou aprofundar essa questão, vou te explicar um pouquinho mais, mas por enquanto é só para te dar esse gostinho e te despertar essa crença nova de que o rejeitado é livre.